Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas tão de mim tão distantes vejo a brilhar com vívido esplendor, relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo, amado meu, voltando, vier dos céus o povo seu buscar, no lar eterno quero, jubilando, a tua santa face contemplar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Seja bem-vindo, irmãos, a uma escola bíblica dominical. O textuário áureo de hoje está em Gênesis, capítulo 18, versículo 20 e 21. Disse-lhe, pois, o Senhor: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, e o seu pecado é tão grave, que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que têm ouvido, senão eu saberei. O texto nos mostra que Deus nos ama, mas Ele não se agrada do pecado. Vamos orar. Senhor meu Deus, eu quero te agradecer, Senhor Deus, pela vida de cada pessoa, Senhor Deus, que está acompanhando, Pai, essa IBD online, Senhor, as pessoas que estão nas suas casas, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando as suas vidas, Pai, cuidando, Senhor, de cada uma delas, Pai, onde elas estiverem, Senhor, que possamos, Senhor Deus, aprender mais a Tua palavra, Senhor Deus, conforme esse texto, Pai, que acabamos de ler, Senhor, que possamos, Senhor Deus, nos arrepender, Senhor, dos nossos pecados, Pai, pois sabemos que Deus não se agrada, Senhor, dessas atitudes, Senhor. Venha, Senhor, nos renovar a cada manhã, em nome de Jesus, amém. Bom dia. Inicialmente eu quero saudá-los em nome de Jesus, o autor e consumador da minha fé. O meu nome é Elionai Johnson e eu quero compartilhar com meus amados irmãos e amigos a lição que está sendo estudada nesta manhã na Escola Bíblica Dominical. É a lição de número 7. E a Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Batista de Rondônia tem o grande prazer
em estudar essa lição nessa manhã. O estudo de hoje tem como título Deus age contra o pecado. E o texto que servirá de base para a nossa reflexão é o compreendido entre os capítulos 16 e 19 do livro de Gênesis. Deus age contra o pecado. O primeiro objetivo dessa lição é que nós precisamos ter paciência para esperar o tempo de Deus responder às nossas petições, à nossa oração. E em segundo lugar, nós precisamos entender que o agir de Deus não está vinculado ao tempo humano. Então, o textuário da lição de hoje, que é Gênesis 18, versículos 20 e 21, diz o seguinte: Disse mais o Senhor, porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se com efeito tem multiplicado segundo esse clamor que é vindo até mim. Se não, sabê-lo-ei. A intercessão diante de Deus supõe certa fragilidade que se observa claramente no caso de Abrão e dos seres humanos para a administração de tal situação. Abrão estava na presença de Deus e permaneceu na presença do Senhor, diz o versículo 22. No versículo 23, diz que ele se aproximou ainda mais de Deus. E por quê? Porque ele reconhecia o quanto a vontade de Deus estava associada à justiça e à retidão. Essa passagem não apenas revela que Deus ouve e responde às orações dos retos, mas também preserva os iníquos por causa dos retos. Em Mateus 5, versículo 13, nos diz o seguinte: Mas vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Mesmo o pequeno número de 10 justos seria suficiente para evitar o julgamento divino. No versículo 32 diz: Não destruirei a cidade por amor de 10 almas. Mas, infelizmente, naquelas duas cidades não tinha nem 5 justos nas cidades. Tinham apenas 4 justos na cidade. E o Senhor declarou a Abrão que estava por acontecer às cidades vizinhas de Sodoma e Gomorra, onde habitava, uma grande catástrofe. Ele destruiria as cidades. É verdade que Abraão ficou preocupado porque o seu sobrinho Ló habitava numa dessas cidades. Mas a comunhão de Abraão com o Senhor permitiu-lhe interceder pelos habitantes das cidades corruptas que seriam destruídas por causa da corrupção. Por isso, quando ele orou ao Pai, Jesus pediu que não tirasse os seus discípulos do mundo, mas que os livrasse do maligno. Certamente, Jesus estava pensando no tremendo desafio que é para o servo de Deus manter-se ileso no meio de uma geração corrupta e perversa. No estudo de hoje, veremos Abrão, o pai da fé, aprendendo que o servo de Deus deve entender
que a bênção recebida do Senhor deve transformar-se na produção de bons frutos, para que o avanço da obra de Deus não sofra solução de continuidade. E não para se moldar ao costume dos ímpios, que vivem longe da vontade de Deus e distantes da salvação da sua alma. No capítulo 16 do livro de Gênesis, nós vamos ver entre a bênção de Deus e os costumes da terra. Nós vamos observar esse capítulo tentando tirar lições para a nossa vida. A substância de fé possuída por Abrão e por Saraí era deficiente. Não em relação à promessa, mas em relação ao método pelo qual essa promessa se cumpriria. E o comportamento de Saraí estava errado, porque ela copiou os costumes do lugar. O código de Hammurabi, vigente na Mesopotâmia, região onde estava residindo o casal, estabelecia naquela época o seguinte: os contratos de casamento teriam obrigações de prover-se de uma serva para o marido, caso a mulher não chegasse a gerar-lhe filhos. Assim, Sara deu a sua serva Agar para coabitar com seu marido, para que pudesse ter filhos através dessa nova união. Isto a revelia da promessa de Deus que lhe prometera a geração de filhos legítimos do casal. Em Gênesis 16:3 nós lemos assim: assim tomou Sara, mulher de Abrão, a Agar, sua serva egípcia, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido. E ao fim de 10 anos que habitara na terra de Canaã. Nós falamos há pouco sobre o Código de Hammurabi. O que era o Código de Hammurabi? Era um conjunto de leis para controle e organização da sociedade na Mesopotâmia e regiões. Toda a Mesopotâmia, que era aquela faixa de terra entre os rios Tigre e Eufrates, onde atualmente localizam-se os seguintes países: o Iraque, o Kuwait, a Síria, a Turquia, o Irã e outros países. E quem foi Hammurabi? Hammurabi foi o fundador do primeiro Império Babilônico. E ele faleceu em 1750 a.C. Assim, Abrão e Saraí, como que desistem de esperar nas promessas de Deus, que prometera a Abraão que ele seria pai de uma grande nação, aliás, de uma multidão de nações, apelam para os costumes das nações ao seu redor. Compactuam com o Código de Hammurabi. O resultado foi desastroso, porque houve o aparecimento de uma discórdia entre o casal, diz o versículo 4 a 6. A fé posta à prova não resistiu aos ditames dos costumes da sua época. O expediente usado pelo casal parecia ser o caminho adequado. Mas não podemos esquecer que a Bíblia nos informa, em Provérbios 14, versículo 12, o seguinte: há caminhos que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminho de morte. Também não nos esqueçamos de que o tempo de responder às nossas orações pertence a Deus e não a nós.
Não somos nós que determinamos quando Deus deve atender a nossas orações. Quando o servo de Deus faz o contrário daquilo que o Senhor lhe orienta, sem dúvida alguma, ele paga um preço muito elevado. E só pelas misericórdias do Senhor, ele poderá ser poupado de maiores infortúnios. Agora, o capítulo 17 fala sobre a bênção confirmada por um sinal. O Senhor Deus teve a bondade de confirmar os benefícios do pacto, confirmando através das seguintes promessas e benefícios feitos a Abraão e Sarai. Primeiro, a multiplicação dos descendentes de Abraão. Nada mais confortador para um ser humano do que ter a garantia de que seus filhos e descendentes serão abençoados, protegidos e sustentados pelo Senhor. Segundo, a doação da terra de Canaã, terra que mana leite e mel. Há poucos dias, o Estado de Israel anunciou a descoberta de uma significativa reserva de petróleo nas colinas de Golã. E os territórios palestinos têm reserva de gás e petróleo que podem gerar centenas de bilhões de dólares, conforme a afirmação de um grupo de geólogos e economistas que estavam reunidos para definir sobre o custo econômico da ocupação do povo palestino, potencial superestimado na Conferência das Nações Unidas. E qual foi a promessa de Deus ao casal? No capítulo 17, versículo 8, foi o seguinte: e te darei a ti e a tua descendência depois de ti a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e ser-lhes-ei o seu Deus. Em terceiro, a mudança do nome do casal. Abrão, que significa pai exaltado, passou a chamar-se Abraão, significando o pai de uma multidão de nações. Através da mudança dos nomes, faria de Abraão, primeiro, o pai de uma multidão de nações. Segundo, em síntese, a aliança que Deus fez com Abraão e a sua descendência foi de essência pessoal, comparável com a nova relação que o crente tem com Deus depois de aceitar o Senhor Jesus como o único e todo suficiente Salvador da sua alma. Isso está contido em João capítulo 1, versículo 12, que diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Quanto à sua esposa, Sarai, o nome original que significa contenciosa, passou a chamar-se Sara e passou a significar esse nome princesa. Entretanto, a maior de todas as bênçãos que o casal recebeu com esse novo relacionamento com Deus, está no versículo 8, que diz assim: estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti, em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus, e a tua semente depois de ti. Gênesis 17, versículo 8. Não existe um outro Deus além do Senhor.
E essa foi a diferença encontrada na nova bênção alcançada pelo casal. Deus como seu Senhor. Essa bênção sobrepuja as demais, porque quem tem o Senhor como protetor, sustentador e alto refúgio, tem tudo que o ser humano possa desejar para viver alegre, feliz e seguro nesse planeta. Já o capítulo 18 fala sobre a promessa renovada ao meio-dia. Abraão estava assentado à porta, na entrada da sua tenda, quando 3 seres angelicais lhe apareceram ao meio-dia. Esse fenômeno intitula-se teofania, que significa aparição ou manifestação de Deus e de seres angelicais sob forma provisória de homens. Talvez o patriarca estivesse num momento de devoção pessoal, quando recebe a visita tão inesperada. Talvez ele estivesse exatamente em contato com Deus, expondo as suas dificuldades, expondo as suas necessidades. Talvez ele estivesse numa situação como essa, quando imediatamente aparecem os 3 seres angelicais. O autor da carta aos Hebreus recomenda-nos sempre que uma boa hospitalidade para aqueles que nos visitam deve ser o alvo de todo cristão, porque alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Mas o certo é que os 3 seres angelicais vieram ratificar a promessa de que o casal geraria um filho. Sara ouviu a informação dos visitantes e duvidou, porque já lhe havia passado o costume das mulheres, dado uma avançada da sua idade. Por isso pensou: terei eu ainda deleite depois de haver envelhecido? Versículo 12. Sendo também o meu senhor já velho? Então disse o Senhor a Abraão. Por que Sara riu, dizendo: gerarei eu ainda depois de haver envelhecido? Respondeu o anjo: haveria alguma dificuldade, alguma coisa difícil para o Senhor, ou impossível para ser realizado pelo Senhor? Ao tempo determinado voltarei, e Sara terá um filho. E a história nos confirmou que Sara realmente gerou um filho das suas próprias entranhas. E esse filho chamou-se Isaque. Então os anjos olharam e seguiram para a região de Sodoma e Gomorra. E Abraão acompanhou-os. Agora, o final do capítulo 18 e o capítulo 19 nos fala sobre a intercessão e risco para os que se apartam das bênçãos do Senhor. Os amigos de Deus têm permissão de conhecer-lhes os seus segredos. Deus revela os seus segredos para os seus amigos, para as pessoas que vivem próximas dele, para as pessoas que fazem a sua vontade. O Senhor sempre foi fiel, a ponto de revelar aos justos o que lhes ia acontecer. Agora, o motivo de relatar a Abraão o que aconteceria a Sodoma e Gomorra não era simplesmente porque Abraão tinha um sobrinho, Ló, residindo naquela cidade, mas porque nele, Abraão, seriam benditas todas as famílias da terra. Foi essa a promessa que Deus lhe fizera. Deus havia prometido a Abraão que em ti serão benditas todas as famílias da terra. A bênção que deveria ser dada a uma pequena família que foi salva de Sodoma e Gomorra viria
por intermédio da intercessão de Abraão. Era necessário que Abraão intercedesse a Deus, pedindo livramento, para que houvesse o livramento, para que o livramento acontecesse. E, na realidade, esse livramento aconteceu. Porque o anjo chegou na casa de Ló e retirou Ló, a sua esposa e suas 2 filhas. Tirou-os dali antes que a cidade fosse destruída. Por conseguinte, era necessário contar a Abraão sobre a ameaça do julgamento divino. E eu quero concluir dizendo o seguinte, em lições para o nosso viver. Quando tentamos antecipar as bênçãos de Deus, sem a devida paciência para esperarmos o tempo da ação do próprio Criador e sustentador do universo, trazemos sobre nossas vidas problemas que poderiam ser evitados. Quando agimos sob precipitação, descobrimos que Deus já tinha tudo preparado para nos favorecer, para nos conceder a vitória. E essa é uma clara demonstração de falta de fé. Por isso a nossa fé precisa ser aperfeiçoada no Senhor. Porque Deus promete e Ele cumpre aquilo que Ele prometeu. Agora, tem uma pergunta que eu gostaria de deixar para o final. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Claro que faria. Deus nunca deixou de ser justo. Ele sempre usou de justiça e fidelidade para com aqueles que o procuram. E a palavra do Senhor diz, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela atenção. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer, somente um coração puro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que Ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim Teu amor. Quero pra sempre servir-Te por onde for. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer,
Graça e paz, irmãos, hoje mais uma vez juntos para meditarmos na palavra do Senhor. E quero compartilhar com você, meu irmão, você, minha irmã, o texto de Tito, capítulo 2, verso 11 até o verso 14. Convido você a me acompanhar na leitura. Tito, capítulo 2, verso 11 ao verso 14. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Este é o texto de Tito, capítulo 2, 11 a 14. Vamos orar? Querido Pai, agradeço a oportunidade de estar aqui com os meus irmãos, compartilhando sua palavra. Permita que ela seja compreendida e aplicada nas nossas vidas, como testemunho vivo da sua graça. No nome de Jesus. Amém. Amados, neste momento eu quero compartilhar um pensamento que é muito importante. Você dá importância à graça de Deus? Talvez a sua resposta de imediato, de pronto, seja: sim, pastor, eu dou importância. É importante ela na minha vida. Mas como isso é na prática? Talvez você comece a dizer sobre sua leitura bíblica, sobre a sua oração, sobre sua preocupação em estar orando por sua família. Estas são atitudes que permeiam o nosso dia a dia. A sua participação, por exemplo, neste momento, no culto, da escola bíblica dominical ou dos cultos à noite. Essas atitudes fazem parte de nossa prática cotidiana de fé. Isso é muito importante. Mas o texto bíblico que Paulo escreveu a Tito, ele nos mostra algo que vai além. Porque ele começa dizendo: porquanto a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens. Portanto, esta graça, ela não é uma propriedade exclusiva de um grupo, mas ela é uma realidade que Deus trouxe e ofereceu a todos. Aqui, o autor, possivelmente Paulo, está justamente tendo em mente o Senhor Jesus. Cristo Jesus se manifestou salvador a todos os homens. Ele veio para salvar. E esta salvação, ela precisa ser uma realidade vivida, testemunhada e compartilhada de tal maneira que isto não seja apenas de um ou outro, mas para todos. E é nosso papel, nossa responsabilidade estarmos retransmitindo este fato de que a graça de Deus se manifestou salvadora para todos. Nós não podemos selecionar. Mas como manifestamos essa graça? Como damos importância à graça de Deus de tal forma que ela possa ser manifesta a todos os homens? Paulo nos ensina que, em primeiro lugar, para que esta graça continue a ser manifesta a todos os homens, precisamos educarmos-nos, quer dizer, precisamos pôr em prática o que temos aprendido. A palavra educarmos, ou educar no grego, neste texto, ele vem de uma palavra que é pronunciada assim, paideia, ou paideia. Esta palavra paideia, ela tem a ideia de treinar com rigor,
crianças. É o treinamento rigoroso. Não é escravidão. É aquele treinamento que tem começo, meio e fim. Se você faz parte deste treinamento, você tem que cumprir as tarefas. Você não escolhe a hora, nem o momento e nem os seus desejos. Você simplesmente aprende e obedece porque aquele ensinamento é importante. Qual a razão desta afirmação do apóstolo Paulo? É porque quando eu sou educado pela graça, me torno capaz de renegar a impiedade e as paixões do mundo. O que nos impede de viver, de ouvir a voz de Deus, é o pecado. E este pecado, ele é alimentado pelas nossas paixões e muitas vezes por nossas impiedades. Por que impiedade? O ímpio, aquele que pratica impiedade, é aquele que na sua prática, nas suas escolhas, age em desagrado a Deus. O Senhor Jesus disse a seus discípulos que muitas vezes nós não recebemos em nossas orações respostas por causa das nossas... porque pedimos mal. Pedimos apenas para satisfazer nossas necessidades. Muitas vezes deixamos de ouvir uma resposta de Deus favorável a nós, porque aquilo que estamos pedindo nos satisfaz, mas não nos perguntamos, agrada a Deus? Por isso que Paulo diz que nós precisamos ser rigorosos na obediência daquilo que temos aprendido sobre o Senhor. A graça de Deus, ela veio para nos educar. E a educação que Deus nos tem dado, o ensino que Deus nos tem dado, uma das regras é sermos capazes de dizer não a tudo aquilo que desagrada a Deus. Por isso que devemos renegar. Renegar é, antes eu tinha isso na minha vida, agora eu disse, não quero mais. Eu praticava isso, agora não pratico. Eu vivia com esse grupo, agora não quero viver mais. Eu me comportava desta maneira, agora não quero mais me comportar deste modo, porque isto, eu sei, desagrada a Deus. Portanto, a graça se manifestou, e lembre-se, esta graça se chama Jesus Cristo, ela se manifestou e veio nos mostrar a como obedecer a Deus. Tudo o que ele fazia era porque ele mesmo diz isso no Evangelho de João, tudo aquilo que ele fazia é porque ele aprendeu com o Pai e por isso ele praticava. Então, nós precisamos, em primeiro lugar, para podermos dar a importância, a graça de Deus que merece, devemos nos educar diariamente, disciplinar, sermos rigorosos com nossas escolhas para que possamos ser agradáveis a Deus. Por isso, precisamos aprender a dizer não a tudo aquilo que Deus não aprova. Segundo lugar, o texto bíblico, em sua continuidade, diz: vivamos no presente século de modo sensato, justo e piedoso. O texto nos ensina que este tempo é o nosso. Tem muita gente sonhando, quando era no passado. É sempre bom lembrar das experiências do passado. Mas quando você se prende ao passado, reclamando do presente, você não tem futuro. Nossas atitudes precisam ser vivenciadas hoje. Qual é a forma que a graça de Deus deve ser vivida hoje? Essa é a pergunta que você tem que responder. Na sua vida, Jesus precisa ser vivido hoje, no seu dia a dia. E Paulo então ensina a Tito as 3 formas que esta vida precisa ser vivida.
Ele diz que para que possamos realmente viver como agradar a Deus, devemos ser sensatos, justos e piedosos. Fica então a pergunta: a vida que o irmão e a irmã têm vivido é uma vida em que Deus tem visto sensatez? Interessante que essa palavra sensatez, ela está quase que o oposto de loucura. Atitudes loucas, atitudes sem sentido. Precisamos sempre agir com sentido, com razão, compreendendo muito bem que aquilo que estamos fazendo é agradável ou não a Deus. Justo. Não podemos ser bons para uns e não bons para outros. Aquilo que sou para um, devo ser para outro. Se vou estender a mão, a mesma medida para outro. Ah, pastor, mas tem pessoas que são meus amigos, mas mesmo assim, muitas vezes, aquele que não é meu amigo precisa muito mais do que aquele que não é, ou vice-versa. Aquele que é meu inimigo precisa das minhas orações, assim como aquele que é meu amigo. Mas muitas vezes o meu inimigo, aquele que tem me trazido tristeza, está num hospital, por exemplo, com Covid. E precisa das nossas orações. Por que razão? Porque a graça salvadora, Jesus, se manifestou para todos. E eu e o irmão, eu e a irmã, somos as pessoas que manifestam essa graça neste mundo. Jesus Cristo não está presente. Eu sou representante e você é representante de Jesus. Precisamos então vivê-lo segundo os valores, os critérios, o senso ético e moral de Cristo. Terceiro e último lugar, nós precisamos, ou melhor, se queremos realmente viver a graça de Deus de forma agradável, de forma coerente, precisamos aprender a esperar. Sim, uma das coisas que eu mais tenho visto é desespero ou desesperança nesse tempo. E é interessante que esta palavra aguardar no texto, ali no verso 13, diz: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória de nosso Deus e Salvador Cristo Jesus. Tito estava aprendendo com Paulo a seguinte afirmação: Tito, guarde em seu coração, aguarde em seu coração a vinda do Mestre. E é interessante que esta palavra aguardar no texto original é a mesma coisa que dizer assim: dê boas-vindas. É a mesma coisa que você pegar uma bandeira, andar na rua o tempo todo dizendo: seja bem-vindo. As pessoas vão achar você um pouco louco se você fizer isso. Mas o crente verdadeiro, aquele que vive a graça, aquele que dá valor à graça de Deus, ele fica o tempo todo, todo dia, esperando o Mestre chegar. Mas não é sonhando, não é isto, é dando-lhe boas-vindas. Seja bem-vindo, Senhor, na minha vida. Se o Senhor chegar hoje, eu estou preparado. Se o Senhor aparecer hoje, eu vou me encontrar com o Senhor. Esta é a certeza que o crente, é a convicção que um crente tem quando vive a graça de Deus. Quando damos importância a esta graça que se manifestou a nós educamos o nosso dia a dia, nosso comportamento é educado a obedecer a tudo que aprendemos com o Senhor. Vivemos essa graça em cada momento e em cada circunstância, através da prática, da vida, das experiências cotidianas. E também guardamos em nosso coração e mente a certeza de que Cristo Jesus voltará. E quando Ele voltar,
eu vou estar esperando Ele, já estou esperando Ele para me levar aos céus. Não porque mereço, mas porque a graça de Deus foi importante na minha vida. Ela é importante na minha vida. Ela moldou o meu comportamento. Ela trouxe vida às minhas escolhas. Paulo então encerra, e quero concluir, no verso 14 diz: o qual, Jesus Cristo, a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, de boas obras. Veja aí que maravilha. A palavra de Deus não nos diz que temos que praticar boas obras para experimentar a graça, mas experimentamos a graça, e ao experimentarmos esta graça pela prática do ensino, pela vivência cotidiana e pelo alimentar da esperança da vida eterna, nós estamos moldando a nossa vida para ser purificada, ser transformada, de tal maneira que poderemos nos tornar homens e mulheres que praticam boas obras e que agradam a Deus nessa prática. Somos salvos, por isso praticamos boas obras. Não praticamos boas obras para ter a salvação. A graça nos foi dada e ela precisa ser importante na sua vida para que você seja capaz de agradar a Deus em cada uma das suas escolhas. Pense nisso. A graça de Deus é importante para você. Se ela é, você vai ver na sua vida atitudes que demonstram o quanto ela é importante. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Querido Pai, eu quero agradecer imensamente por este momento em que compartilho a Tua palavra. Permita, Senhor, que todos nós possamos colocar em prática o que o Senhor espera de nós para podermos valorizar a Sua graça no nosso dia a dia. Ajuda-nos a pôr em prática tudo o que aprendemos, para então sermos capazes de resistir às paixões e à impiedade que muitas vezes praticamos e nem percebemos. Ajuda-nos, ó Pai, que com essa atitude possamos viver de maneira como o Senhor espera que venhamos a viver de acordo com o que Jesus viveu entre nós. E assim podemos ter um coração cheio de esperança para o encontro final com Jesus. E assim ao vivenciarmos isto, sermos o povo que o Senhor está purificando, para podermos praticar as boas obras que o Senhor tanto espera que venhamos a praticar. Dá-nos esta bênção. Conceda-nos um dia de paz. Conceda-nos um momento de família e oportunidades de podermos viver a sua graça. É no nome de Jesus Cristo que eu oro e peço. Amém. Até o próximo culto. Sobre o pecado, o seu amor
Bendito é o Cordeiro de Deus.